vai ter dois momentos, né? Primeiro a gente vai falar de Moisés, que a gente não pôde pregar hoje, depois a gente vai falar de Abraão. Dois momentos a Bíblia Sagrada vai falar para nós da experiência que o Moisés teve debaixo de uma orientação divina de ver a água verter de uma rocha. Primeira, eu vou ler para vocês, tá? Em Êxodo, capítulo 17, diz assim: Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Zim pelas suas jornadas, seguindo o mandamento do Senhor, e acamparam em Redifim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disseram: Dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós e a nossos filhos e ao nosso gado? E chamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a esse povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do teu povo e toma contigo algum dos anciãos de Israel, e toma a tua vara na tua mão, como com que feriste o rio. Vai, eis que eu estarei adiante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Horebe é o monte que fica do lado do Sinai, nas terras ainda do Egito. Então, o povo, assim que atravessa do Egito, passa pelo Mar Vermelho, chega nessa região de Refidim. E aí, imediatamente, existe um conflito, porque eles percebem o quê? Que a terra é deserta. Eles estão no meio de um deserto. E eles começam a murmurar e reclamar: o nosso povo vai morrer de sede. Não só nós, mas os nossos filhos, os nossos animais. Por que você nos tirou do Egito para morrer de sede aqui? Não faz sentido isso. E aí Moisés clama ao Senhor e diz: O que eu vou fazer? Eles vão me apedrejar. Como que nós vamos resolver essa situação? O Senhor nos enviou para cá. Esse é o caminho que o Senhor nos deu. E agora o povo está passando dificuldade e sem água. Aí Deus diz assim para Moisés: Toma os anciãos, escolhe os anciãos, faz eles passarem na tua frente, e você pega a tua vara na tua mão, aquela que você feriu o rio, e fere a rocha. Da rocha que você ferir vai verter água, dê água para beber a todos eles, aos animais, às crianças. E assim ele fez, e aquela região passou a ser chamada de Meribá, ou águas de Meribá. Meribá significa contender. Então, a primeira vez que eles contenderam, né, com Moisés diretamente por conta dessas águas. Aí, mais na frente a história passa, e aí a Bíblia vai trazer para nós a referência aqui de Números, capítulo 20. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, do deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Diga, eu estava lá ontem. E Miriam morreu ali e foi sepultada. E não havia água para a congregação, então se reuniram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falaram, dizendo: Oxalá tivesse nos expirado quando expirávamos em suas mãos perante o Senhor. E por que trouxesse a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a esse lugar mau, lugar que não tem semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem muito menos água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação à porta da tenda da congregação, porque aqui
já tinha o tabernáculo. Aqui já tinha sido instituído o tabernáculo em Êxodo capítulo 20. E ali, em toda a trajetória do deserto, eles montavam os tabernáculos, as tendas e iam acompanhando a nuvem. Você lembra da história, né? Então aqui a tenda, o tabernáculo estava montado já estava pronto. Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação à porta da tenda e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás a água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então, Moisés já tinha vivido essa experiência e ficou extremamente aborrecido com a lamentação do povo, extremamente aborrecido com os questionamentos. Mais uma vez, a mesma historinha. Era melhor ter ficado lá, era melhor ter ficado no Egito. Por que Deus tirou a gente de lá? Aquelas conversinhas tortas. E chega uma hora que fica feio para crente velho ficar repetindo as mesmas murmurações. Fica feio demais para crente que já teve tanta experiência com Deus ficar reclamando de coisinha pequena. Depois do mar abrir, depois de comida cair do céu, depois deles experimentarem, estamos enjoados do maná, vem codornizes para comer, tem nuvem para proteger, tem vento, coluna de fogo para aquecer a noite, roupas que cresciam, sapatos que cresciam, e mediante tantos sinais. O povo ainda ficava falando, comparando a unção e o poder de Deus com as obras do Egito. A sangue de Jesus tem poder. Não tem líder que aguente uma murmuração dessa. Qualquer um, irmão, qualquer um vai ficar destabilizado. Porque a expectativa do líder é que você cresça. A expectativa do líder é que com o tempo e com a maturidade você entenda. Já passamos por tanta coisa pior. O que é água para beber? Da outra vez nós também tivemos sede, Deus não operou. Da outra vez nós também precisávamos de água para dar para os animais, Deus não operou. Para de murmurar, para de reclamar. Moisés ficou indignado, ficou bravo demais. E aí ele e Arão se aproxima da rocha. E ao invés de ouvir a voz de Deus, que disse a Moisés com muita clareza, pega a vara e fala a rocha. Moisés se aproxima dela e diz: não é água que vocês querem? Vocês não estão precisando da água? Dá uma debochada no povo, né? Porque ele estava magoado, ele estava chateado. Então é água que vocês vão ter. E aí, com a vara que ele está na mão, a Bíblia diz que ele bate naquela rocha por 3 vezes. De forma agressiva. A rocha verteu água. Porque Deus sempre vai agir de misericórdia. Deus sempre vai ouvir as nossas orações, não por nós, mas por aquele que realmente precisa. A causa é sempre o final da fila, não o início. Então, por causa da necessidade do povo, a rocha jorrou água da mesma forma. Mas a sentença foi pesada. Porque depois Deus chamou Moisés para uma conversa. E disse para Moisés assim: você vai subir a um lugar, ao alto do Nebo. Levanta sua mão e diga: eu estive lá. Eu estive lá. Deus disse assim: olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. E toda essa terra, o povo vai tomar posse dela. Você não. Você não vai entrar lá. E Deus fala: porque lá em Meribá, o povo murmurou contra você, só que ao invés de você obedecer o que eu disse, que era para você fazer o quê? Falar com a rocha, você feriu ela por 3 vezes. E aí diz: todo mundo dessa geração que está aqui vai poder experimentar de entrar na terra prometida. Josué vai ser seu sucessor, mas você vai ser recolhido aos céus, porque você não vai entrar. E aí, qualquer um de nós pergunta: que Deus cruel! O cara acerta a vida toda. Quando erra uma vez, que castigo é esse? Puxa vida,
Ele obedeceu a Deus, ele abriu mão das riquezas, da herança, ele era filho. Ele tinha herança sobre o governo do faraó, ele podia ter decidido ficar lá, mas ele resolveu obedecer a Deus, ficou no deserto por 40 anos, foi debaixo da missão com Deus, né? Ajudando o povo de Deus a encontrar a terra prometida por mais 40 anos. Então por que, depois de tantos acertos, uma falha, Deus condena ele a não viver a promessa? Deus condena ele a não experimentar daquilo que era mais importante dentro da história do povo de Israel. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada, ela do início ao final, ela nos ensina segredos poderosos, onde a gente não pode abrir mão deles, não dá para negociar. E um deles é entender que a maturidade vem verdadeiramente sobre a vida do homem quando ele começa a colocar a obediência na frente das suas emoções. Quer reconhecer alguém maduro em Deus, ele vai preferir obedecer do que reagir. Ele vai preferir obedecer do que manifestar a sua carne, o seu eu, o seu temperamento. Então Deus ficou bravo demais com Moisés, porque com 80 anos andando com Deus, ele tinha 40 anos, quando ele começa esse chamamento, né? Deus o chamou para ser o libertador. Então ele caminhou com Deus por 80 anos. Deus esperava de Moisés uma maturidade profunda, no sentido de não dá mais para você ficar agindo conforme as suas emoções. Não dá mais para você ser o menino que você era no início, o jovem de 40 anos que começou. Não dá mais. Quantas experiências, quantas coisas aconteceram. Agora eu espero que você entenda que mais importante é a obediência, a minha palavra, do que manifestar a sua vontade. E isso é profundo demais, sabe por quê? Porque hoje o que a gente vê é uma decadência da igreja. As pessoas procurando responder às suas emoções ao invés de depender de Deus. Ao invés de depender e obedecer ao Senhor. Deus fala isso, aí o irmão diz, não, mas eu não concordo. Irmão, como o pastor Glaico dizia, rasga a Bíblia, senta do lado do trono e tira Deus de lá. É simples. Por quê? Porque não faz sentido. Deus ficou indignado porque esperava um posicionamento de Moisés de forma direta. Mas o grande segredo aqui desse texto é o que eu digo para vocês. A revelação, Deus, o céu fala por parábolas. E a revelação de Deus muitas vezes vem nas parábolas, nas pequenas frases que Deus fala. Acabei de ler o texto para você. Em Êxodo, capítulo 17, do versículo 1 até o 16, onde ele dá ordem para Moisés, ele diz assim, a primeira vez que Moisés feriu as águas, feriu a rocha, ele diz assim, deixa eu achar aqui. Então, versículo 5. Então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo e toma contigo algum dos anciãos de Israel e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio e vai. Repete comigo. Toma contigo a tua vara, aquela que feriste o rio. Agora olha o que diz o texto de novo. Pega aí, Marcos. Diz assim. Versículo 8. E o Senhor falou a Moisés dizendo, toma a vara
e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, assim tirarás água da rocha. Diga comigo, pega a vara. Então, olha o segredo. Da primeira vez, Deus foi muito claro e específico. Deus mandou Moisés pegar a vara dele. Pega a sua vara. A vara que feriste o rio. Da segunda vez, ele diz, vai você e Arão e leva a vara. De quem que era a vara? Não, de Arão. Era a vara que floresceu, não era a vara da justiça. Não era a vara que era usada da justiça nas mãos do Moisés. Porque da primeira vez ele diz, leva a tua. Não tenha dúvida, eu quero aquela. Aquela que você feriu o rio. No segundo texto ele diz, leva a vara, você e Arão. Então não era a mesma vara. O que a pastora está querendo dizer? Que da primeira vez, quando Deus ordenou que a rocha fosse ferida, ele disse para Moisés assim, bate nela com a vara da justiça. Vou melhorar para você entender. Fere ela com a vara da justiça. Porque quando você ferir a rocha com a vara da justiça, ela vai verter água. Da segunda vez, Deus disse assim, leva a vara contigo, não a sua, a de Arão, e fala a rocha, porque da segunda vez, a vara não é da justiça, a vara é da graça. A graça é favor imerecido. A vara estava cortada da árvore e ela floresce. O que significa isso? Aquele pedaço de vara não tinha poder, ele não tinha vida para florescer sozinho, mas ele floresceu, é dom divino, é dom sem merecimento, é o poder da graça se manifestando. Então Deus disse assim, agora eu quero que você segure no instrumento da graça, não do juízo, não da justiça. E não é para ferir a rocha, é para falar com ela. O que Deus estava ensinando para Moisés? Na primeira vinda de Jesus, ele vai ser ferido para verter água sobre os sedentos. Ele vai precisar sofrer. Ele vai precisar ser ferido. Vão precisar bater nele. Para que alguma coisa poderosa que emane vida alcance os terceiros, as outras pessoas. Mas na segunda vez que ele vier, diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Na primeira vez, ele foi escarnecido. Na primeira vez, ele foi ferido pelas nossas transgressões. Bateram nele com a vara do juízo e da justiça. O julgaram, o condenaram, mas como servo, ele verteu água aos sedentos. Mesmo assim, ele cumpriu o seu propósito para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Amém. Mas a segunda vez, quando ele virá pela segunda vez, não tem vara que vai bater nele, não. Por quê, pastor? Porque ele não vai ser mais ferido. Na segunda vez, ele não vem mais como servo, ele vem como Senhor. E como Senhor, o relacionamento que nós teremos com ele vai ser falado. Não vai ser por ações, por méritos, por merecimentos. Nós vamos render graças a ele como Senhor. Nós vamos contemplá-lo como Senhor. Isso porque ele nos permitiu chegar até o céu, até o Senhor, e ter relacionamento com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A palavra rocha no Antigo Testamento é tissur, com R carregado. Não é isso, professor? Tissur. Composta de 3 letras. A primeira, eu vou deixar depois no grupo para vocês pegarem. A primeira significa justiça. Está em Malaquias 4, versículo 2. A segunda significa conexão, que está em João, capítulo 14, verso 6.
E a terceira significa cabeça, liderança, que está em Colossenses 1,18. Uma palavrinha, rocha, em hebraico. As letras significam justiça conectada com autoridade, com a liderança. Então, o que ele está falando? A transição acontecendo. A lei se conectando com a graça. O tempo da sentença se conectando com o tempo do galardão, com o tempo da honra, que o Senhor vai ministrar sobre a vida daqueles que estarão com ele. Por que Moisés pagou um preço muito caro? Por não ter compreendido a fala de Deus. Porque não é o tempo de serviço que nos traz conhecimento ou experiência. É o aperfeiçoamento dos nossos ouvidos. É como nós ouvimos a direção de Deus. E não importa que eu tenha feito ou eu venha fazendo por 20 anos a mesma coisa. Pode ser que tenha momentos na minha vida e na sua vida que Deus vai nos ensinar a viver experiências diferentes. E nós precisamos estar prontos para isso. Onde Ele vai nos ensinar a falar. Nós somos uma igreja profética, nós acreditamos nos elementos, nós acreditamos nos símbolos, nos sinais que Deus nos dá. Mas, amigo, vai ter momento que eu não vou ter. O óleo ungido para ungir. Eu não vou ter o talite para orar. Pode ser que eu não tenha os elementos que a gente está acostumado a usar. E aí o Senhor está dizendo, não precisa bater. Ela vai verter água agora falando. Fala com ela. Fala, manifesta a tua fé. O que está dizendo? A gente tem que desenvolver e crescer de um nível onde a gente vai mudar de etapas. Onde a gente vai trazer a manifestação do que não vemos e do que não sentimos pelo poder da palavra, pela fé. Então nós estamos vivendo esse tempo agora. Não é mais tempo de bater na rocha. Não é mais tempo de levar a rocha debaixo de justiça e de juízo. Jesus já sofreu tudo o que tinha que sofrer por nós. Para verter água sobre nós. O que nós precisamos agora? Aprender a ter na mão a vara da graça. Entender a liberdade que Ele nos deu. A oportunidade que Ele nos deu de não vivermos as sentenças imediatas que a lei instituía sobre o seu povo. Desfrutar da graça com responsabilidade e aprender a falar com a rocha. E aqui, mesmo debaixo de pressão, mesmo debaixo de murmuração, mesmo debaixo emocionalmente abalado, aprender a subir nesse nível de maturidade. Eu quero propor essa noite, nesse dia especial que Deus nos deu, para a gente entender e pensar um pouco quantos homens usadíssimos por Deus, homens escolhidos desde novos para serem operados no poder de Deus, não viveram a promessa, não experimentaram a promessa. E a culpa é de Deus? Por que esses homens não viveram, não desfrutaram daquilo que Deus havia prometido para eles? Porque muitos continuaram a fazer o que Deus não queria mais que eles fizessem. O que esperava deles, maturidade. E a gente tem a opção de chegar ao Nebo e só olhar. Ou chegar ao Nebo, descer e experimentar tudo aquilo que Deus tem para nós. Aleluia. É uma escolha. E que a gente precisa fazer essa escolha diariamente. Deus escolhe Abraão de uma família idólatra e faz um convite. Deus pede a Abraão para abrir mão da sua casa, da sua família, da sua parentela e seguir um objetivo desconhecido. Ele ordena, sai da sua casa, da sua terra
e eu te mostrarei o lugar que eu tenho para você. Ele sai debaixo de incerteza, não tem certeza de nada. A única coisa que o Abraão tinha era a confiança nesse Deus. E aí, antes da gente começar a história, eu preciso dizer para você que as nossas histórias do passado nunca foram empecilhos para Deus investir promessas sobre nossas vidas. A família de Abraão era idólatra, mas isso não foi impedimento para Deus escrever uma história poderosa sobre a vida dele. Porque Deus escolhe quem Ele quer. Deus opera sobre corações. Então, Ele olha para Abraão e vê um coração disponível. Um coração disponível a obedecê-lo. Então, Ele dá a ordem e diz, se você crê, vem. E com Deus é assim. Eu não precisa convencer a gente de nada. A gente é que tem que nos convencer de segui-lo, né? E ele então obedece. Sai da sua terra e começa a seguir as direções que Deus dá. E Deus faz muitas promessas a Abraão. E uma delas, nós estamos vivendo aqui na experiência dos nossos olhos verem. Deus traz Abraão para um lugar como esse, descampado. E Deus fala para Abraão, será que você consegue contar as estrelas? Olha para o céu hoje. Olha para esse céu. Ele faz Abraão meditar. Ele diz, será que você consegue contar os grãos dessa areia? Você viu aí como é fofo? Será que você consegue contar? Aí ele diz para Abraão assim, essa é a descendência que eu vou te dar. Deus não está falando a mesma coisa. Deus não usou dois elementos para falar a respeito da mesma coisa. Eu sempre falo, Deus não é gago para ficar repetindo a mesma coisa. Ele deu dois símbolos para Abraão. Ele disse, você consegue contar as estrelas do céu? Você consegue contar os grãos da areia? Aí Deus diz, assim será a sua descendência. O que Deus estava dizendo para Abraão? Eu vou te dar filhos do céu. E vou te dar filhos da tua terra. Eu vou te dar filhos que vão ser plantados no mesmo lugar que você. Que vão crescer com os seus filhos, que vão tomar conta dessa terra. Mas, Abraão, vão ter outros que você nunca vai conhecer. Levanta a sua mão e diga, sou eu. Sou eu. Olha o que eu vou dizer para você. Quando Abraão olhou para o céu, ele viu o bispo Fábio, a bispa Érica, a pastora Deise, a Camila, o Lucas. Olha lá o Lucas lá. Ele viu a Maria, ele viu o Márcio, ele viu a pastora Karina, ele viu a bispa Cristiane, ele viu a Maria, ele viu a Fátima, ele viu a Eliana, ele viu a casa dele, ela viu o Felipe, ele viu o pastor Adão. Ele fez Abraão olhar para filhos que ele nunca veria. E ele disse, se você confiar em mim, você vai ser referência de um povo tão grandioso sobre a terra que não vai dar para contar. E Abraão creu naquela palavra. Irmãos, a gente tem dificuldade de crer quando a gente lê Josué e diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Olha o tamanho dessa promessa que foi entregue para Abraão. Olha o que Deus estava dizendo para ele. Coisas grandiosas demais. E não ficou nisso não, irmão. O Abraão recebeu a herança, recebeu filhos da terra, porque do Abraão veio o Isaac, do Isaac veio Jacó, do Jacó vieram as 12 tribos e todo o povo hebreu sobre a terra. E nos céus, as mudas que foram enxertadas na oliveira. Os filhos espirituais do Abraão. Nós não temos o sangue hebreu, judeu nas nossas veias. Muitos aqui até tem, né? Mas temos no nosso corpo espiritual. Mas Deus disse para Abraão, para aquele que vai viver a minha promessa,
esse não vai passar dificuldade, não. Porque Abraão, eu vou te fazer tão próspero. Eu vou fazer você crescer tanto que mais na frente isso vai dar problema pra você. Mas, ó, você consegue ver essas terras? Estende os teus olhos, você consegue ver essas terras? Todas elas eu vou colocar na sua mão. E animais, e servos e servas. Deus entrega muitas coisas para Abraão. E a minha pergunta para você nessa noite é: qual a dificuldade de entender que quando Deus quer abençoar, Ele abençoa e ponto. Quando Deus quer mudar a vida de alguém, Ele muda e ponto. Deus escolheu aquele homem da família idólatra e transformou no pai da fé. No maior exemplo para nós de todos os desafios que aquele homem passou para experimentar de tudo que Deus tinha para ele. Ele venceu as guerras, ele passou por dificuldade com Ló, o seu próprio parente próximo. Que às vezes é assim, né, irmão? A gente começa a crescer em Deus, Deus começa a abençoar a gente. Os parentes vêm na caçamba do carro e chega num determinado momento que ainda quer dar pernada na gente. E o Abraão, debaixo de muita sabedoria, diz: eu não quero brigar com você, Ló. Não quero brigar com você. Escolhe o caminho que você quer e segue a tua vida. E o Ló, interesseiro, escolhe as Campinas Verdes do Jordão. Porque ele olha e diz: eu não vou ficar no deserto nada. Se aqui tem água, se aqui tem campina, aqui é muito melhor para eu ficar. Mas deixa eu te contar uma coisa. A gente pode morar aqui, no meio dessa terra do deserto. Mas se a bênção de Deus estiver com você, vai dar água aqui, vai crescer planta aqui, animal não morre aqui. E foi o que aconteceu com Abraão. Foi exatamente o que aconteceu com Abraão. O Ló seguiu a vida dele, as Campinas do Jordão, e foi aprisionado, foi preso. E o que aconteceu com Abraão? A Bíblia diz: Abraão prosperava no deserto. Então, levanta suas mãos ao céu. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero requerer essa unção essa noite. Senhor, eu quero requerer a unção que foi derramada sobre Abraão, onde o Senhor dizia que ele prosperava no deserto. É aqui nós estamos essa noite, no meio do nada, num lugar chamado Vale da Lua, porque não tem luz, Senhor. Mas, meu Pai, na autoridade do nome de Jesus, aonde nós estivermos, no deserto que nós estivermos, nós prosperaremos. Debaixo da unção derramada agora, o Senhor derramou. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Pai, em nome de Jesus. Não, nós não vamos ser enganados pelas Campinas do Jordão. Porque as Campinas do Jordão levam a Sodoma e Gomorra. É melhor ficar no deserto com a tua bênção. É melhor ficar no deserto com a prosperidade que vem do céu. Deus, que se multiplique a prosperidade sobre o teu povo, meu Pai, na autoridade do nome de Jesus. Diga: eu recebo o que vem do céu para mim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória, aleluia. Aleluia. Aí deu ruim com Ló. Deu ruim com Ló. Quem é que foi lá buscar ele? Porque eu aprendi uma coisa na minha vida. Quanto mais é dado, mais é cobrado. E se você tem azeite, é para derramar, não é para reter. Abraão tinha a bênção de Deus. Não importa os erros de Ló. Ele foi lá, estendeu a mão para socorrer o Ló, sua casa e sua família. E quando Abraão continua o seu caminho e ele chega a Salém, que é a cidade de Jerusalém, levanta sua mão e diga: vou estar lá amanhã. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem é que recebe Abraão lá? O rei de Salém. O rei de Salém. Irmão, quando você tem que entender
que quando a gente cresce em Deus, quem recebe a gente são as autoridades dessa terra. Aleluia! O rei se apresentou para receber Abraão. A comitiva inteira de Abraão. E o rei trouxe o que para Abraão? O que o rei entregou para Abraão? Pão e vinho. Eram os elementos que celebravam as grandes festividades. Não é à toa que depois o pão e vinho foi incluído na ceia do Senhor, porque eram elementos tradicionais de festa. Eram elementos, toda a mesa festiva de Israel tem pão e tem vinho. O vinho representando a aliança, a alegria da aliança, e o pão sustenta a prosperidade. E aí o rei entrega o pão e o vinho para Abraão e diz: é muito bem-vindo nessa terra. E aí, o que Abraão faz? O que Abraão faz? O Abraão entrega o dízimo dele de Ló na mão do rei de Salém. Bastava o do Abraão, já era dinheiro demais. Já era muito dinheiro. Tudo que Abraão conquistou, tudo que Abraão recebeu, já era dinheiro demais. Mas ele faz questão de entregar os bens e o despojo que ele recebe de volta depois da guerra do Ló. E ele entrega na mão do rei de Salém. E é a primeira vez na Bíblia Sagrada que a gente vai ouvir falar de dízimo. Não é sobre a lei, é sobre voluntariado. Não tinha lei instituída por Moisés ainda. Não tinha texto dizendo que tinha que dar dízimo. Mas Abraão entendeu o seguinte: eu só começo a viver essa experiência poderosa dessa prosperidade porque eu entendo de onde vem a fonte. E ele reconhece. E ele entrega o dízimo. E ali ele é mais do que abençoado pelo rei de Salém. Abraão então se estabelece. E a história começa a mudar. De toda a geração que vem após Abraão, começa a vir as notícias, né, das coisas que Deus opera. E qual foi uma das coisas mais importantes que Deus operou sobre a vida do Abraão? A promessa do Isaac. Abraão tinha muita idade, Sara muita idade, mas isso não foi empecilho para que os grãos da areia viessem sobre a vida do Abraão. Amém. A gente precisa entender que quando Deus fala de promessa, a responsabilidade é exclusivamente de Deus. O homem não tem que fazer absolutamente nada. Ele só precisa obedecer esse chamado. Ele só precisa crer nesse chamado. Fiz questão, brigamos a peça, eu e Fabiano. Porque, amigo, é difícil demais conseguir essa quantidade de bolha para dormir. Porque você passou por um monte de hotel de bolha hoje, não passou andando de 4x4? Tinha as 6, tinha as 8. Para conseguir esse aqui que tinha 20, 30, nós sofremos aqui para conseguir. Mas eu falei, não, a gente precisa estar todo mundo debaixo dessa mesma experiência. Por que eu fiz questão de trazer você aqui? Porque Deus, essa noite, precisa ressuscitar promessas que eu tenho certeza que uma vez na história da sua vida, Ele também te convidou para ir para a janela. Ele te convidou para ir para uma varanda. E mostrou para você o que Ele ia fazer na sua vida. O problema é que durante todo esse percurso, esse caminho, você viu a dificuldade, você viu o problema, você viu os dias maus, você viu as lutas, é parente levantando, é gente te roubando, e você ficando magoado, ferido, porque gente que cresceu com você te dando pernada. E aí, mediante disso tudo, amigo, dá vontade mesmo de abandonar, de esquecer, de não olhar para trás, de seguir a vida. Eu não quero mais nada. Nem sei se isso mais vai acontecer. Mas eu trouxe você aqui no meio desse deserto para dizer para você, o Deus que te prometeu, não volta atrás. Eu lembro perfeitamente da primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Quando Deus
dentro daquele retiro, ministrou o meu coração para eu abrir a Bíblia em Isaías 61. E eu li o capítulo de Isaías 61 e não entendi, foi nada. E aí o Espírito de Deus falou comigo assim: é isso que eu vou fazer com você. Eu vou usar a sua vida para libertar os cativos, para curar os enfermos de alma e para pregoar o ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável do Senhor? É o ano da justiça. É levar o povo à consciência do reino, do estabelecimento da verdade. Ele diz: eu vou fazer isso com você. Eu vou usar você. E eu não tinha a menor ideia de nada. Irmãos, olha onde nós estamos. Tem gente do mundo todo ouvindo essas pregações. Tem gente do mundo todo sendo abençoado pela palavra de Deus. E você acha que durante todos esses anos da minha vida não teve um momento que eu achei que isso não ia acontecer? Que eu achei que essa promessa não ia acontecer. Irmãos, mas quem nos escolheu não volta atrás. Ele que determina a unção e o poder sobre nós. Pastora Deise, você sabe exatamente o motivo pelo qual Deus te levantou no meio da sua parentela. Eu sei que você tem um grande amor pelos seus irmãos, homens de Deus, que fizeram histórias sobre a terra. Mas existe um perfume diferenciado sobre a sua vida. Uma unção diferenciada sobre você, que virá sobre a sua geração, sobre os seus filhos. Deus escolheu você, pastora, dentro daquela toda aquela macharada, para fazer diferença. E aquelas promessas da mocidade, pastor, não mudaram. Elas são as mesmas. São as mesmas. Não mudaram. E assim é com a vida de cada um de nós. Eu quero que, mediante esse céu estrelado, você procure seu marido, seus filhos. Você procure aqueles que você ama. Do lugar onde nós estamos, parece que está longe demais. Mas para o nosso Deus, está pertinho. Está pertinho. Eu vou pedir para você ficar em silêncio por um tempinho. Eu quero pedir autorização ao Espírito de Deus para bradar em você a voz da promessa. Eu quero que Deus te lembre de coisas que talvez você nem se lembre mais hoje. Que Ele já falou contigo há tanto tempo atrás. Não se importe. Se as pessoas não acreditam, quem tem que acreditar é você. Existem promessas que Deus entrega para um povo, para uma nação inteira. Mas tem promessa que Deus fala com um homem só sobre a terra. E essa não dá para compartilhar. Deus, em nome de Jesus, nós recebemos de volta aquilo que ficou perdido no meio do caminho. Em nome de Jesus, como diz a tua palavra, que o norte não prenda, que o sul não detém. E assim, como o vento está soprando sobre nós, que saia da onde está e venha sobre nossas mãos.